Olá, hoje eu vou estar aqui passando a última aula do paradigma orientado a objeto, que a gente vai ver C Sharp. E assim como toda última aula de cada paradigma desses dois primeiros, a aula é online. Então, antes de eu começar isso, eu vou falar para vocês um pouco aqui do Chobe, do ranking do Chobe, que tem algumas coisas interessantes para a gente ver. Aqui eu estou em abril, né, de 2024. E algumas coisas interessantes aqui é o que o C Sharp ele é a quinta mais usada, seguido de algumas que a gente também já estudou sobre. Tem o C++ terceiro, JavaScript, Go, Ruby, que tá num mês que ele cresceu, subiu 5 posições, cresceu muito, e outras linguagens. E uma coisa interessante do C Sharp é que aqui tem o Hall da Fama das linguagens de programação, onde todo ano eles pegam a linguagem que mais teve aumento, mais cresceu, e dá o prêmio de linguagem do ano, e o C Sharp ganhou em 2023. A gente vê que, por exemplo, em 2022 o C++, o Python que ganhou 3 anos aqui. Ou seja, o C Sharp ele é muito utilizado tanto em web, em jogos, em aplicativos. Ele é usado em basicamente em tudo da web ou da internet em si. É basicamente isso. Ele é moderno, então a gente vai perceber que muita coisa dele é parecido com o que a gente usa em outras linguagens. Ele é baseado no C++, o C dele não vem à toa, então a gente vai ver algumas semelhanças também. Tipagem forte, que a gente vai falar um pouco mais em segurança disso. E o tempo de compilação dele demora um pouco, o que tem muito a ver com ele ser seguro. Por que que isso acontece? Dentro do C Sharp, falando bem a fundo dele mesmo, de como que a linguagem funciona em compilação e por aí vai, ele compila o código primeiramente, ele usa um negócio chamado CLR, que é o Common Language Runtime, que ele compila para meio que um bytecode, assim como a JVM faz, antes de traduzir o código para o código, antes de traduzir o que foi escrito para o código de máquina. E nesse processo do CLR, ele já trata gerenciamento de memória, que é garbage collector, acesso, esse tipo de coisa, verificação de segurança, acesso a qual parte da memória o programa pode acessar, para não ter vazamento de memória, não mexer em coisa que não devia e por aí vai. Detectar erro em execução. Então, além do erro que ele detecta ali na hora que ele compila, dentro do CLR também na hora que ele executa o código, ele detecta esses erros. E o gerenciamento de threads e sincronização, ou seja, toda a parte dele de segurança vem nesse CLR e por isso que a compilação dele se torna demorada muitas vezes, se a gente for comparar com outras linguagens. Agora falando mais como a gente usa a linguagem em si, aqui a gente vai usar a biblioteca System, basicamente tudo, que a gente vai usar ela para printar, para ler e por aí vai. Aqui eu vou ter um código que ele fala um pouco melhor de tudo. É, para eu escrever, eu uso console.writeline ou console.write. E para ler, no caso não vai estar aqui, não vai estar aqui, mas para ler normalmente a gente faz, tá aqui sim, ó. Console.readline, a gente lê uma linha. Então a gente vai ter ele aqui, ó, o exemplo ali, né? X igual a console.readline e o writeline ali. E quando a gente precisa printar uma variável, a gente usa isso aqui. Entre chaves a gente coloca um número. Então, se eu quisesse printar mais coisas, eu colocaria um aqui. E depois eu vou colocando aqui na vírgula tudo que eu quero printar. Então, se eu pegar esse código e tacar no replit, é, aula C Sharp. No caso aqui vai ter um código um pouco diferente. Eu não vou conseguir abrir, por isso que eu estou no VS Code, porque eu estou com um probleminha ali, mas basicamente toda vez que eu quiser printar, eu coloco um número, e se eu quiser printar mais coisas, eu coloco mais números e coloco mais variáveis aqui. Aí ele printaria para mim, ele substituiria esse chave 0 pelo i mais 1 e substituiria o chave 1 pelo média. Então é assim que ele funciona para esse tipo de string. Declaração de variável, a gente não precisa declarar o tipo explicitamente. A gente pode usar o var, que ele vai usar aquele mecanismo que a gente está acostumado de pegar esse 3 e transformar ele no tipo. Então ele vai detectar que o 3 é um int, então x é um int. Ou, uma boa prática, é a gente deixar explícito que isso é um int. Então int y igual a 2. Que eu não sou obrigado a inicializar a variável, por exemplo, que é algo que, quando eu declaro com var, eu sou obrigado a inicializar a variável.
com int não. Então isso já me facilita muito. Questão de casting, ele usa ponto .parse, então basicamente eu só vou colocar o tipo ponto .parse. Float.parse, string.parse e por aí vai. E se eu quiser converter de float para int, eu só uso esse castingzinho com os parênteses, igual a gente fez em C++ em algoritmos 1 e 2. Então aqui está um exemplo de eu lendo dois floats e depois fazendo uma soma da parte inteira deles. Então eu estou lendo com console.readline, já fazendo o float parse, para o var A e para o var B, e depois pegando a parte inteira do A e a parte inteira do B e somando no int sum e printando isso na tela. Então é bem simples a parte de caching dele. If else, idêntico ao C, o C Sharp, o C Sharp é idêntico ao C++ nisso, ou outras várias linguagens, não vou passar. Estudo de repetição, o while idêntico, o for idêntico, né? Aquele for que a gente já está acostumado. O do while, mesma coisa. Funções, é igual também, não muda muito. A gente usa o acesso dela, se é público ou privado. O tipo de retorno, o nome e entre parênteses os parâmetros. Então não tem muito mistério aqui. Só o static aqui que está aqui de exemplo, mas é porque quando a gente faz funções do código, a gente usa static. Então, por exemplo, numa programação imperativa, eu tenho uma função. Eu vou usar o static. Então, esse cálculo média, eu estou usando static. Por quê? Porque o programa, ele roda dentro da class program. E eu não estou fazendo objeto dessa classe. E aí eu declaro isso aqui como static, porque ele é um método do programa, ele não é um método da classe, né, ele é um método do código. E aí, para mim usar, tudo que eu declaro aqui dentro do program, a gente usa como static. Então, usando C Sharp imperativamente, eu preciso declarar o método assim. As funções, né? Questão de array, a declaração, ele tem um tipo int array, que é esse int com os dois colchetes, e eu dou um new int e inicializo o tamanho dele. É essa declaraçãozinha aqui, que está no exemplo também. Aqui, ó. O tipo float array, new float de 3. Aqui eu estou declarando um array de 3 float já inicializando ele. Ele, no caso, ele inicializa tudo como zero, se eu não me engano, mas teria que testar. O for each é a mesma coisa, a gente varre um array. Esse exercício vai ter esse aqui, que eu estou mostrando de exemplo, então não vai estar no relatório, vai ser outro exercício no relatório. Agora, para falar das classes. Aqui está meio cortado, deixa eu ver por quê. Não, não vai influenciar. Como que funciona as classes? A gente só declara a classe e o nome dela. E quando a gente for declarar os atributos, a gente não vai fazer igual nas outras linguagens que a gente declarava no construtor. A gente declara os atributos separados. Então, deixa eu pegar o exemplo aqui. Vou fechar esse código. Pegar o exemplo. Aqui, ó. Se eu quisesse declarar um aluno, uma pessoa, o acesso dele, público, privado e por aí vai, o tipo e o nome da variável. E uma outra coisa que tem, que não está aqui no exemplo, é esse get e set. O que esse get e set faz para mim? Ele seta como vai ser a política de acesso da variável pública. Então, por exemplo, eu quero uma variável pública que ela só vai ter get. Eu não vou poder setar ela mesmo ela sendo pública. Eu só declaro que ela vai ter só o get aqui. Se eu não colocar nada, por padrão vai ter os dois. Mas a gente prefere usar esse get e set para ficar mais completinho e a gente especificar qual que é o acesso de cada variável e limitar esse acesso. E no construtor, a gente declara, a gente chama a variável que a gente criou e é um construtor normalzinho. A única coisa que a gente usa por convenção é que o nome dos atributos da classe a gente deixa em maiúsculo e o que ele recebe a gente deixa em minúsculo. Então a gente não usa um tease, a gente não usa um self. Por padrão, por convenção no C Sharp, a gente usa maiúsculo e minúsculo. E se eu quiser declarar um default, eu só declaro ele aqui, normalmente o valor inicial dele, e inicializo ele default. Os métodos. Mesma coisa, só que sem o static. Então, um public void aqui, por exemplo.
ele retornaria um console.write. Acho que beleza. E tem esse outro jeito de printar também, que eu prefiro, que toda linguagem eu sempre mostro para vocês, porque eu acho que economiza um tempo danado, que é usando o cifrão, abre aspas, e tudo que eu colocar chaves e colocar alguma coisa dentro, ele vai substituir pela variável. Então esse chave nome vai ser o nome, o chave idade vai ser a idade, o chave raça vai ser a raça. Então a gente não vai precisar fazer aquele 0, 1 e por aí vai. A gente só usa o cifrão antes e a gente usa a chave, igual a gente faz no Python, por exemplo, com F, que a gente usa o F antes e faz depois. Aqui a gente usa o cifrão. Para criar um objeto e acessar os valores dele, é o que a gente está acostumado. A gente declara uma variável do tipo da classe, né, um objeto do tipo da classe, e inicializa ele com new, chamando o construtor. E se eu quiser acessar, dog.name, dog.print e por aí vai. Bem simples. Encapsulamento, a gente usa o private. Aí quando a gente usa o private, por isso que nesse exemplo aqui não tem o getSet, esse getSet aqui, ó, é porque quando a gente usa o private, a gente não precisa setar isso, né? Porque por padrão ele não tem nenhum dos dois. Se aqui fosse public, aí faria sentido eu querer usar o getSet, porque eu precisaria usar ele para falar que isso aqui pode ser acessado e setado. No private eu não preciso. Então acho que não sei se deu para entender, qualquer dúvida depois também vocês podem mandar. Mas essa é a ideia desse getSet, é trabalhar com o público, e se eu quiser só usar o private, só isso aqui. E eu declaro getAsetter normalmente, como a gente faz em outras linguagens. Herança é com esses dois pontos. Opa, fechei o slide. Só dá Alt Tab, né? Então aqui, ó, o aluno, ele herda de pessoa. Então aluno, dois pontos, pessoa. E aí, para eu chamar o construtor, eu preciso declarar o construtor de novo, dois pontos, e o base. O base é como se fosse o super. Então ele vai pegar o construtor de pessoa e chamar ele. Então ele tem aquilo. A gente precisa redeclarar o construtor, mesmo na herança, mesmo se o construtor for igual, a gente redeclararia e chamaria o base. Então se só tivesse nome e idade, faria assim. É um pouquinho chato, mas faz parte. No caso, poderia até fazer assim, né? Que funcionaria. Mas é assim que funciona pra gente herdar o construtor, né? Deixa eu voltar aqui. Tá, aqui o slide. O polimorfismo, a gente usa override. Então, aqui no código, se esse showInfo eu tivesse ele aqui, no caso está dando override. Eu estou dando override no showInfo. Só que tem uma característica do override dele. Eu preciso avisar que o meu método pode ser sobrescrito usando virtual. Então, aqui na classe base, que é a classe pessoa, eu declaro o showInfo como virtual. Ele não vai poder ser chamado, mas eu estou avisando que as outras classes vão sobrescrever ele. Então aqui eu estou dando override nele e sobrescrevendo o que eu declarei como virtual. Então essa é a ideia do override. A gente precisa avisar que vai ter esse override, mas funciona normalmente. Aqui no slide nem tem essa parte, mas vocês vendo o vídeo vocês vão saber. E aqui tem um exercício que eu vou passar, que é o relatório.